Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Eu queria falar hoje de um assunto que é de suma importância para a gente compreender no que diz respeito à palavra de Deus. Gostaria de tratar sobre dois propósitos da palavra, os dois primordiais propósitos. É importante deixar claro que, no que diz respeito ao propósito, aos propósitos da palavra de Deus, são vários, são muitos. Acredito eu que nenhum teólogo poderia explanar todos em uma só mensagem. Mas pelo menos os dois principais é de suma importância para mim e para você compreender, para que ao ouvirmos uma mensagem, a gente possa pautar tudo o que ouvimos dentro desses dois princípios. Para isso eu gostaria de ler Isaías capítulo 55, versículo 11 especificamente. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Os dois propósitos da palavra de Deus principais. Primeiro, antes fazer aquilo que apraz a Deus. Esse é o primeiro e o mais importante. O segundo, prosperar naquilo para que ela é enviada. Essas duas coisas nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada. Você pode observar desde o Antigo até o Novo Testamento. Você vai encontrar no Antigo Testamento, a partir de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Deus falando para que nada acrescentasse à sua palavra, nem diminuísse dela. Você vê no capítulo 12, no versículo 32, que ele ainda diz para que não sejamos achados mentirosos. Você vê em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, aonde Deus fala que ele vela em cumprir com a sua palavra, ou seja, sobre a sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, em todo o Antigo Testamento, Deus vai orientando os seus servos para que eles não ultrapassem o limite da palavra. Moisés, o primeiro escritor bíblico, ele falava face a face com Deus. E ele escrevia segundo a orientação de Deus. A partir daí os profetas, toda profecia, ela tinha a supervisão da consciência espiritual, que é muito acima da consciência humana. Então todos os profetas passavam por esse crivo. E no Novo Testamento a gente vê isso especificamente na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele deixa claramente que ele não veio fazer a sua vontade. Aliás, João, que é o mais profundo em termos sobrenaturais, o Evangelho escrito por João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus deixou bem claro que tudo quanto ele fazia segundo o que ele via no Pai, e que o Pai era quem realmente realizava as obras. É importante dizer que quando Jesus orientava seus discípulos, ele deixou bem claro para que eles tivessem o cuidado de não fazer aquilo que estava além da palavra. Em João capítulo 8, no versículo 31, Jesus falava aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então a maior liberdade que nós temos é em estar debaixo da palavra de Deus em sua obediência. É importante dizer que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vai deixar bem claro a importância de que a palavra ela tem como prioridade fazer o que agrada a Deus. Jesus, como sendo o Verbo encarnado, quando ele sai de Nazaré e vai até João para ser batizado, quando ele sai do batismo, ali em Mateus capítulo 3, versículo 17, o céu se abre, e aí vem o Espírito de Deus sobre ele, e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Também quando ele sai ao monte da transfiguração, ali uma nuvem o envolve, onde está Moisés e Elias, e uma voz do céu fala: este é o meu Filho amado, a ele escutai. Por isso, é importantíssimo entendermos esses dois princípios, porque eu poderia estar falando de vários outros versículos aqui, mas o que se vê hoje são pessoas pregando mais aquilo que está no seu coração, são pessoas pregando mais aquilo que a sua mente projeta uma mensagem, elabora uma mensagem, e ele vai agora encontrar reforços bíblicos, quando na verdade não é assim, e nunca deverá ser. A palavra de Deus é bem clara, que nós devemos pregar, e pregar a tempo e fora de tempo, e pregar a palavra de Deus, com toda longanimidade e doutrina, mas pregar a palavra. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que quando ele foi ter com os discípulos e pregar a mensagem, né, ele não foi ali com palavras persuasivas de sabedoria humana, ele foi ali pregando no poder do Espírito, ou seja, em espírito e em poder. E ele foi como testemunha de Deus, e ele foi não querendo saber outra coisa a não ser a pregar Cristo e esse crucificado. Você vê quanto Paulo ele é prudente nessas coisas. E é importantíssimo dizer que o mesmo apóstolo Paulo, ele aplica essas coisas na vida dele e na vida de Apolo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, que ele teve o cuidado de aplicar essas coisas a ele e a Apolo para não ultrapassar a palavra de Deus. E para encerrar, querido, nós devemos ter o mais absoluto cuidado com as coisas do Senhor, porque esta palavra, ela é eterna. Céus e terra passarão, mas ela não passará. E esta palavra, ela hoje está conosco, por nós e em nós, mas vai chegar o dia que ela vai estar fora de nós, acima de nós, e nunca nós devemos imaginar que ela esteja contra nós. Mas para isso, nós precisamos estar envolvidos nela. Um dia ela vai estar fora de nós, sobre nós e por nós, é o nosso desejo, no dia do juízo. Mas nunca contra nós é o que nós desejamos. Para isso, nós precisamos ter o mais absoluto cuidado do que diz em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 18, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Ainda diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Por isso, meu querido, meu amado irmão, pregue a palavra, creia na palavra, mas esteja sempre com cuidado de estar debaixo dela. Ela é por você, para você e em você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus traga ao seu coração o temor da palavra. Até a próxima, querendo Deus.